Olá, meu nome é Lucas Lopes de Lima Silva, eu sou do Polo de Mundo Novo, na Bahia, e venho aqui hoje apresentar o meu plano de aula, lixo, seu descarte e suas consequências. Antes de mais nada, eu queria salientar que o plano de aula ele foi planejado, conforme solicitado pelos professores, para uma aula de 50 minutos, e essa aula ela contará com a participação de todos os alunos. É uma média de 30 alunos com essa turma, e nessas atividades propostas, né, todos esses alunos participarão. A intenção inicial é que essa atividade, essa proposta, ela seja de forma presencial. Porém, eu ressalto que, com pequenos ajustes nesse plano, ele pode ser trabalhado de forma também virtual, com apresentações e explanações realizadas pelo professor, bem como também a participação dos alunos, né, através de ferramentas que viabilizam as aulas virtuais, como o Google Meet, que é uma plataforma, né, uma ferramenta em que nós já utilizamos aqui no nosso município de Mundo Novo, nesse momento de pandemia. Inclusive, essa ferramenta, essa plataforma que eu estou utilizando nesse momento para realizar a gravação dessa videoaula. O que o estudante aprenderá nessa aula? O que o estudante poderá aprender nesta aula? Eu listei aí 4 objetivos principais. O primeiro, o estudante aprender conceitos básicos sobre lixo, coleta e descarte de resíduos. O segundo ponto é sensibilizar sobre as consequências quando o lixo, o descarte do lixo é feito de forma irregular. Terceiro ponto, que é compreender como o lixo é tratado nas cidades e identificar a relação entre lixo e consumo, entender um pouco da nossa realidade, como o lixo é tratado na nossa cidade de Mundo Novo. E o quarto e último ponto é reflexão e ação sobre o consumismo, o descarte e a coleta de lixo. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu usarei nesse plano de aula, né, colocar esse plano de aula em ação, eu usarei o retroprojetor para que possa fazer a contextualização e a problematização, perdão. E a contextualização, ela será feita através de 2 esquemas. O primeiro esquema é esse que está na tela, é mostrar através desse esquema que o lixo ele é gerado de recursos naturais, retirados, são extraídos de recursos da natureza e são transformados, são comercializados, como mostra aí o esquema, e depois ele é acumulado e descartado. Então, é mostrando como é esse primeiro esquema, mostrando desde a extração até o descarte do lixo. O segundo esquema, que é esse que está na tela, ele mostra um processo em que o lixo passa até chegar na coleta e, posteriormente, no descarte. Mostrando aí justamente que sai de nossa casa, da indústria, da escola, do comércio, vai para a coleta de lixo e da coleta de lixo vai para os 2 pontos aí em amarelo, que é o lixão e o aterro sanitário. Nesse mesmo momento, eu vou mostrar aos alunos e explanar um pouco sobre lixão e aterro através de fotos, né? Mostrar que o lixão é o mais comum, principalmente em nossas pequenas cidades, e o aterro é menos comum, mas é mais apropriado. E mostrar aí nesse ponto vermelho desse slide consequências, né? Mostrando o odor, que traz odor, traz insetos, traz a contaminação de solo e também traz doenças para os humanos e também para os animais daquela região. E nós temos algumas perguntas para realizar uma pós-reflexão depois dos esquemas. Pedir para que nossos alunos façam a reflexão sobre a nossa realidade em nossa cidade. E, posterior a essa reflexão, realizar 4 questionamentos para um maior entendimento sobre nossa realidade. O primeiro, a coleta de lixo é eficiente? O aluno entender se é eficiente ou não a sua coleta na sua cidade. Segundo ponto, mesmo sendo coletado,
o lixo gera consequências? Terceiro, o lixo pode ser visto como um problema? E por último, por que pode-se considerar o lixo algo essencialmente humano? Porque o lixo ele é essencialmente humano. E aí nós partimos para problematização, que é uma charge em que eu escolhi, o nome da charge é A Questão do Lixo na Sociedade Brasileira. E essa charge mostra um casal que está em cima de sua casa, né, no teto de sua casa, e o lixo já tomou conta da casa, já tomou conta da rua, e a esposa, ela pergunta, vamos ter que mudar? E o esposo, que já está ali no momento de conscientização, já está lendo sobre o lixo, ele afirma que sim. Sim, os nossos hábitos, né? Então, é mostrando que não mudaria de casa, não mudaria de localização, eles continuariam na mesma moradia. Porém, o hábito em relação ao lixo, a sua coleta, em relação ao consumismo, teria que mudar. E aí, posterior ao início dessa problematização, é pedir para que os alunos sentem em pequenos grupos e, analisando essa charge, respondam entre si, de forma interna, nesses pequenos grupos de 3 a 5 estudantes, 2 questões. A primeira é, qual a relação entre o lixo e os nossos hábitos de consumo? Nesse momento, esses pequenos grupos irão sentar e discutir essa primeira questão e depois, após alguns minutos, que eles compartilhem com o restante da sala o que acharam dessa questão, né? Qual é a relação entre lixo e os hábitos de consumo? E depois, após essa primeira questão, a segunda, que é como alterar esse processo. Né? Esse momento é esperado que os alunos identifiquem que para alterar o processo é necessário uma maior conscientização, um menor consumo, reciclagem e um reaproveitamento de materiais. Esse é o fim do slide. Eu vou parar de compartilhar a tela. E dizer que esse aluno ele vai ser avaliado através da sua participação, tanto no grupo, quanto no momento de explanação das discussões, e a aula tem como objetivo realmente conscientizar e ser um primeiro passo para um trabalho maior de conscientização e mudança do lixo escolar, do lixo das casas, dos professores, dos alunos, e, posteriormente, o lixo total da cidade, até que de pequenos em pequenos passos a gente consiga mudar uma grande realidade. Um grande abraço a todos.